Então, pessoal, muito boa tarde. A gente vai estar começando agora uma live que vai durar aqui pelo menos uma hora, né? Começar agora às 4 e ir até às 5. Dentro do nosso plano, a gente vai estar falando aqui hoje sobre como transformar dados em insights de negócio. A gente vai vir aqui com um pouco de cultura data-driven, um pouco de data analytics, data science. Eu vou estar passando aqui, inclusive, uma visão de como que hoje esse universo da tecnologia e o universo de dados têm auxiliado as empresas a ganhar produtividade, aumentar vendas, entender melhor a jornada do cliente e principalmente conseguir gerar insights de negócio, que nada mais é do que o conhecimento evidente daquilo que está acontecendo, tanto internamente com os processos, quanto com a questão dos indicadores e também conseguindo prever o cenário, vamos dizer assim, externo com relação ao ambiente de mercado e também aquilo que os concorrentes ou mesmo os clientes estão demandando para aquele momento da organização. Eu falo também aqui não só para um público específico, que é o Naturincom, né, que é o pessoal da Natura e da Avon, mas também todos aqueles que estiverem agora acompanhando pelos canais aí, acho que é um conteúdo que é independente, inclusive, de qual organização e de qual momento que a organização esteja na cultura data-driven. A gente vai estar falando aqui de uma temática que é cada vez mais urgente para as organizações entender essa questão de dados e principalmente está demandando muito esforço para transformar a cultura, transformar os processos e conseguir, por exemplo, tirar resultado daquilo que já está acontecendo no dia a dia das organizações. Eu gostaria, inclusive, de, para começar aqui, fazer uma rápida apresentação. Flávio Dias, ele vem do universo, por exemplo, dos coletores IoT. Vendo aqui um vídeo, vai ver na minha mão aí um coletor IoT. Eu trabalho basicamente com coleta de dados, análise de dados para manufatura, naquilo que está sendo chamado de indústria 4.0. Então, eu venho de uma cultura de gerenciamento de processos de negócio, Lean Manufacturing, TPM, a própria questão do Six Sigma, que é onde a gente já trabalha bastante a questão de estatística e métodos estatísticos para poder aumentar a capabilidade do processo. E dentro desse ambiente aí, a partir de 2013, eu já montei a empresa de treinamento e a empresa de venda de tecnologia, voltada basicamente para coleta e análise de dados em tempo real. E uma coisa que eu vou compartilhar com vocês aqui é exatamente essa transformação, inclusive que aconteceu a partir do momento que eu comecei a trabalhar especificamente com tecnologia de coleta e análise de dados. Eu que tinha uma origem e também já uma carreira já muito sólida na indústria, comecei a trabalhar com outros universos, universo de banco, universo de varejo, e comecei a entender o seguinte, que dados, na verdade, está sendo uma urgência de não só a manufatura, da indústria, mas de qualquer organização hoje que trabalhe. Desde o setor, por exemplo, público, governo, acho que uma coisa que trouxe bastante atenção do pessoal para começar a olhar essa questão de dados foi a questão da pandemia. O pessoal está olhando muito a questão de contágio, números de mortos, números de leitos, até para poder fazer lá a questão o achatamento da curva, né? É uma análise preditiva, se a gente for parar para pensar, nós estamos analisando uma amostra populacional até para prever um cenário futuro, e muito desse discurso aí vai estar presente no que eu vou estar apresentando para vocês hoje. Quem já tiver aí o leitor de QR Code, dá para acessar através desses dois links que eu coloquei do QR Code, as páginas lá do LinkedIn, as páginas do Instagram, que é onde eu costumo publicar conteúdo relacionado a esse tema, e também é uma forma de vocês conhecerem um pouco mais do meu currículo, um pouco mais do meu trabalho, e aí eu não perco tanto tempo aqui na questão da apresentação, e deixo aí aberto até a conexão para a gente poder, pós essa aula, essa live, a gente manter contato e poder tirar dúvidas e esclarecimentos também, tá legal? Eu trabalho com 3 vertentes aqui no meu discurso, a questão da filosofia como concepção, então quem percebeu lá no meu currículo, uma das formações que eu tenho é a questão da filosofia, e eu carrego bastante essa ideia aí para a gente poder entender um pouco desse universo na parte conceitual. Trago também um pouco aqui da vivência na questão de ciência. Ciência de dados é realmente uma metodologia, então ciência acaba sendo uma dos tópicos aqui do nosso curso de hoje, e não tem como não deixar de falar. A gente vai ter que falar bastante aqui também da questão da aplicação prática da parte conceitual e técnica. Legal, já estamos com mais de 90 pessoas aqui presentes, a Audrey falou. E essa parte da tecnologia que eu queria trazer para vocês, na verdade, não é nem a parte técnica, softwares ou questão de desenvolvimento de programação, e sim as ferramentas, vamos dizer assim, né? Aquilo que hoje, inclusive, entender um pouco do impacto da tecnologia na coleta e geração de dados, acho que é uma das temas da nossa aula aqui de hoje. Bom, o que eu planejei aqui, né? Inclusive, a gente tem um fórum aí maior, né? Esperando o pessoal chegar aqui na nossa live, para a gente poder, inclusive, fazer uma interação via
Mentimeter. Qual que é a ideia do Mentimeter, então? Eu vou estar apresentando aqui nesse slide agora o conteúdo, né, da nossa aula de hoje, e quem quiser já interagir com a gente também através do quiz que eu preparei lá para colher uma informação do tipo qual é o nível de conhecimento da turma que está nesse momento. Então, se você tiver um leitor de QR Code, dá para ir pelo QR Code. Se você tiver, por exemplo, aí apenas o browser do navegador, só digitar www.mente.com e vai ter uma oportunidade de você interagir aí no código 247916, vai aparecer para vocês lá. Eu vou até compartilhar aqui ó, a apresentação, né, para quem quiser tá vendo também. Então, basicamente, o que acontece aqui é o seguinte, deixa eu compartilhar melhor aqui, ó, o que eu estava dizendo. Então, a princípio, aí legal, já tem gente interagindo com a gente. A pergunta que está lá é assim, qual é o primeiro passo que devemos dar na jornada Data Analytics? Então, quem estiver lá no www.mente.com, eu vou deixar aqui no chat também, para ficar mais fácil, ó, para vocês participarem. Então, www.mente.com, certo? Aí você digita lá 24, 79 e 16, acho que é isso. Deixa eu ver se eu não errei aqui. Legal, já tem 10 pessoas aqui interagindo. Interessante. A pergunta que foi feita é: qual é o primeiro passo que devemos dar na jornada Analytics? Tem lá a alternativa A, definir estratégia de medição. A alternativa B, conhecer o modelo de negócio. A alternativa C, acho que não está aparecendo aqui para mim, mas vai aparecer para vocês, que ninguém voltou na C, não apareceu aqui para mim. E a última seria descobrir os insights. Então vamos lá. Olha que interessante o que está acontecendo aqui. Nós estamos vivenciando em tempo real uma coleta e análise de dados. Nós estamos, inclusive, fazendo uma prática aqui do que é esse universo de dados. E a primeira dúvida que acho que a maioria do pessoal tem é por onde começar e o que eu faço como primeiro passo. Então, assim, aqui já tem 21 pessoas, a grande maioria, acho que mais de, vamos dizer, 14 do total aqui, foram as pessoas que optaram por colocar aí a ideia de conhecer o modelo de negócio. Aí teve uma outra parte que colocou assim, não, a primeira coisa que tem que fazer é definir estratégia de medição. E tem uma terceiro grupo de pessoas colocando que a ideia, na verdade, do primeiro passo aí da jornada Analytics seria descobrir os insights. Uma coisa que eu vou falar para vocês, o insight é a última coisa. O insight acaba sendo a cereja do bolo, vamos dizer assim, o resultado final. Então, assim, não tem como eu começar pelo insight. Eu começo, na verdade, pela manipulação dos dados, pela visualização dos dados, até mesmo uma etapa muito interessante que é decidir qual é a abordagem que eu vou ter nessa minha análise, que ela pode ser uma análise descritiva, ela pode ser uma análise diagnóstica, assim como ela pode ser uma análise preditiva e prescritiva, ou seja, eu posso olhar o que aconteceu e assim também posso prever o que pode acontecer no futuro. A ideia aqui, inclusive, da gente poder interagir logo de início, é para poder perceber o nível de conhecimento do pessoal com relação à cultura data-driven e esse universo data analytics. Só o fato da grande maioria colocar para mim que se começa uma jornada de data analytics olhando o modelo de negócio, eu já fico bem satisfeito, porque me mostra, inclusive, que vocês já estão entendendo qual é o primeiro passo, qual é o primeiro caminho. Não tem como começar uma jornada de coleta, análise de dados, sem saber de qual é o modelo de negócio. E o modelo de negócio de vocês é muito interessante. Estou falando aqui para o público da Natura.com, que tem um modelo, na verdade, que não é só a gente aproveitar dados da manufatura, vamos dizer assim, que eu já sei que, por exemplo, tem muita coisa lá sendo coletada, vocês coletam, por exemplo, o OE em tempo real. Eu sei, por exemplo, do trabalho que tem lá de indústria 4.0, voltado para poder entender bem a dinâmica do processo, mas tem também os dados, por exemplo, relacionados a cadastro de cliente, cadastro de revendedora, a própria interação, por exemplo, que pode ter agora com a questão da compra online, pode ser feita pelo aplicativo ou mesmo por e-commerce. Então, assim, tem muita coisa que eu queria falar para vocês das oportunidades e principalmente trazer uma trajetória dentro do modelo de negócio que nós estamos trabalhando aqui agora. E aí eu vou voltar para a apresentação. Eu percebi que não teve um fórum tão grande. De 90 pessoas que estão lá aqui me ouvindo, 25 interagiram. E a ideia, na verdade, aqui dessa interação é, inclusive, já colher em tempo real como que as pessoas estão vendo, né, essa questão da jornada. E, principalmente, a gente começar a entender uma outra questão, que é o seguinte: quais são as etapas? Então, a primeira etapa é conhecer o modelo de negócio. Depois, eu acho importante a gente entender, por exemplo, que o insight só vem depois que a gente consegue entender bem, a manipular o dado a ponto de entender se tem dados faltantes, qual é, por exemplo, o resultado que aquele dado está me apresentando e, principalmente, qual a abordagem que eu vou trabalhar com esse dado. E uma coisa interessante também, deixa eu colocar aqui a apresentação para a gente ir caminhando com ela.
momento você já vê minha apresentação? Confirma para mim, Helder, se está na apresentação. A ideia aqui é que a gente começa a falar não só das oportunidades que os dados trazem, mas trazer uma questão aqui mais técnica. Obrigado, Helder, pela confirmação. A ideia é que a gente consiga caminhar aqui para poder pensar o seguinte: como que eu posso evoluir, então, o nível de abordagem na minha jornada Data Analytics? Como que eu posso fazer a cultura data-driven, ou seja, a cultura voltada para a tomada de decisão através de dados? E também eu vou trazer um tema aqui que eu acho bem relevante nessa temática, que é a questão do Analytics avançado, Augment Analytics, que já envolve a questão de Machine Learning, Deep Learning, inteligência artificial, e talvez o que está sendo mais usado ultimamente, que é a questão de NLP, processamento de linguagem natural, principalmente na questão de atendimento a cliente e coleta de dados em tempo real da experiência do meu cliente dentro do ambiente virtual. Eu posso estar usando, por exemplo, um chatbot para interagir com o meu cliente no chat, para interagir via WhatsApp, para poder, inclusive, coletar dados e melhorar a experiência de compra e de aquisição daquele produto, daquele serviço. Então, assim, na minha temática aqui de hoje, até para poder fechar com cases e aplicações, eu pensei a gente trabalhar aqui cada um desses tópicos pelo menos assim, 5, 10 minutos, e gostaria, inclusive, que vocês tivessem alguma dúvida, colocasse já no chat, porque como eu vou acumulando conhecimento a cada tópico, a gente não passa por um tópico sem esclarecer todas as dúvidas, e no final eu vou deixar pelo menos uns 10, 15 minutos de interação aqui para a gente poder discutir, e até trazer algum tema que talvez não esteja aqui presente. Se tiver alguma dúvida do universo de dados, tem surgido bastante, por exemplo, questões como LGPD. Ah, Flávio, eu baixo ou não baixo o TikTok, ele rouba dados, vamos deixar para o final algumas curiosidades de dados e algumas coisas aí que vocês queiram perguntar fora do universo de negócios também, tá legal? Bom, eu acho bacana começar da seguinte maneira, né? Nós estamos falando aqui de oportunidades que os dados trazem, nós estamos falando de como melhorar a data-driven, como evoluir essa questão do analytics dentro das organizações, e o importante que a gente começa a entender é o porquê que nós estamos falando disso agora. O que está acontecendo com o mundo hoje, ou o que está acontecendo com o impacto da tecnologia atual, para que todas as organizações, ou mesmo qualquer pessoa hoje, já comece a ver a necessidade de entender muito mais do universo de dados, entender um pouco mais de estatística, entender um pouco mais de tecnologia, entender o que é essa questão de machine learning, ou mesmo quais dados que hoje eu posso aproveitar melhor dentro até da minha organização. E acho bacana mostrar para vocês o seguinte: o que está acontecendo hoje com esse impacto é que a cada vez que vem evoluindo a tecnologia, nós estamos aumentando a nossa potencialidade de coletar e analisar dados. Se vocês observarem aqui, ó, desde o crescimento tecnológico que veio lá vamos dizer assim, do Renascimento, do fim da Idade Média para a Idade Moderna, vamos colocar dessa forma, que começa a surgir a tecnologia, a gente pode colocar aqui a questão da imprensa, do telescópio, até mesmo do motor a vapor que fez a Revolução Industrial, sendo potencializadores de tecnologia que fez o quê? Melhorar a comunicação, transporte, coleta, análise de dados de uma forma ampla. Hoje o que está acontecendo, e é interessante até mostrar aqui o gráfico, que ele vai evoluindo de 50 em 50 anos, e depois aqui até por uma questão de data vis, ou seja, de visualização dos dados, quem pensou em demonstrar esses dados aqui para a gente, colocou depois de 2000 a evolução acontecendo de 10 em 10 anos. Até porque aquilo que demorava 50 anos para evoluir, hoje acontece em 10 ou às vezes 5 anos. Essa evolução tecnológica tem feito o quê? Uma proliferação de não só instrumentos de medição, instrumentos de coleta, como o próprio celular hoje acaba sendo um elemento de coleta e de informação e de troca de interação aí para análise e coleta de dados, e a gente consegue entender uma outra questão, que é a questão das tecnologias exponenciais. Então, hoje, quando eu coloco o gráfico de 50-50, dá para vocês verem aqui o quanto que as tecnologias mais recentes tem feito com relação à evolução, não só tecnológica, mas evoluindo a nossa forma de trabalhar, a nossa forma de pensar, a nossa forma de vender, a nossa forma de gerenciar os processos tem sido impactada diretamente pela tecnologia. E aí uma coisa importante falar é o momento atual de 2020. 2020 acaba sendo o ano no qual a tecnologia avançou de tal maneira que não só a parte eletrônica, mas também a questão de conectividade. Hoje a gente está falando, por exemplo, de conectividade 5G. A conectividade 5G vai fazer com que vários aparelhos, e não apenas o celular, possa coletar e enviar dados. Então, nós estamos falando hoje de Smart TV, e estamos falando talvez do smartphone, mas a Samsung esse ano lançou a geladeira Smart, daqui a pouco vai ter fogão Smart, pode ser que daqui a pouco alguém está da Natura e da Avon em frente a um espelho e podendo ter aquela interação com realidade aumentada ou até mesmo interação em tempo real com o espelho, fazendo alguma coleta e análise de dados. Então, assim, eu vejo muita
muitos aparelhos que hoje estão rodeando a nossa casa, o próprio carro autônomo é um exemplo também de coleta de dados que estão interagindo. Então, a questão hoje da tecnologia fez com que nós chegássemos no patamar de zettabytes. O que seria zettabytes? É 10 elevado a 21. Não sei nem dizer se é quintilhão, sextilhão, qual o tamanho desse número. A questão é que daqui para frente, de 2020 para frente, a quantidade de dados que vai ser gerados, não só pela experiência humana, chamado Human Data, ou Experience Data, dados de experiência, vamos dizer assim, como também as machine data, esses dados que eu coleto, por exemplo, de manufatura, de máquinas, e também a gente pode falar, por exemplo, de mecanismos hoje. A maquininha, por exemplo, de cartão, é uma máquina hoje de coletar dados e de trazer relatórios, por exemplo, da parte financeira, contábil, de certa forma, inclusive sabendo a forma como é feito aquela coleta, a gente consegue tirar dados para poder melhorar nossa experiência e também potencializar o ganho financeiro do negócio. Uma coisa interessante também é essa questão hoje, que nós chamamos hoje de Big Data. Então, em 2020, eu coloquei aqui uma imagem daquilo que acontece em um minuto dentro da rede social, dentro do universo da web, ou mesmo dentro vamos dizer assim, da internet pura e simples. E a gente tem que pensar que hoje nós estamos falando da Big Data. O que seria a Big Data? A Big Data é esse volume, essa velocidade, essa variedade de informação. Ou seja, até mesmo essa linguagem do Flávio Dias aqui, esse volume de informação, essa maneira de interagir hoje, que é meio de youtuber, né? Essa coisa de falar rápido às vezes e de trazer um monte de informação num curto espaço de tempo, que é a proposta das lives, ela também tem uma questão muito relevante, que é o seguinte: não é apenas velocidade, variedade e velocidade. A informação tem que ter valor. A informação ela tem que ter uma visualização fácil de entendimento, ou seja, visualização. A DataVis hoje é tão importante mostrar a análise de dados, ela ser evidente, ela ser transparente ao ponto do cara não ter que interpretar, não ter nem que pensar, ou seja, ele toma a decisão baseada em dados sem pensar muito, porque a visualização facilita a tomada de decisão. E tem alguns elementos novos aí, quando hoje fala das 8 vezes da Big Data, tem a ideia, por exemplo, de viralidade e até mesmo de viscosidade. Viscosidade seria o quê? O quanto que um dado pega, o tanto que uma informação viraliza, o tanto que uma informação pega. É só vocês pensarem, por exemplo, o que foi o preço do arroz, ou a relação da Luísa Sonza com o Vitão lá. Mesmo que ninguém soubesse daquilo, a coisa pegou, a coisa chegou para você de alguma forma. E alguns dados, eles têm relevância exatamente pela importância dele no negócio. Então, existem dados hoje que acabam sendo não só os indicadores de desempenho de uma empresa, mas é o que determina, por exemplo, a direção da tomada de decisão. Por exemplo, na parte financeira, dá para pensar na questão de análise gráfica para investimentos, eu posso pensar no score do meu cliente para poder facilitar, por exemplo, não só algumas promoções relacionadas a entender melhor o perfil, mas também reduzir a inadimplência. Tem a questão, por exemplo, que a gente pode comentar da experiência do meu cliente, sendo sempre hoje a voz do cliente, sendo sempre uma necessidade da gente olhar. Então, não só os canais de interação, por exemplo, Reclame Aqui, serviço de atendimento a cliente, mas a própria interação do meu cliente durante a compra, os pontos de contato que eu tenho com ele, hoje também são pontos de coleta e de análise de dados, podendo fornecer aí insights e conhecimento para as organizações. E acho bacana a gente falar o seguinte: quando a gente está falando desse turbilhão aí de dados, né, da Big Data, nós também temos que pensar como que a gente vai aproveitar esse volume, variedade, velocidade de dados que estão sendo gerados pela tecnologia recente dentro do nosso ambiente de negócio. E a gente não pode esquecer também que dentro do nosso negócio já existem dados lá, operacionais e tradicionais, sendo manipulados. Muitas vezes eles estão separados, às vezes pelos departamentos, eles estão em planilhas de Excel, ou eles estão em sistemas que não estão integrados, se conversando. E a ideia do Analytics é que a gente possa realmente fazer o quê? Fazer com que a integração e todo o banco de dados, a arquitetura de dados, a governança de dados que é feita, não tanto na coleta quanto na análise, facilite não só o gestor a tomar uma decisão, mas a parte operacional, saber qual é a instrução de trabalho adequada e qual é o melhor desempenho que ele pode ter, saber, por exemplo, quais são as decisões futuras com relação ao cenário que está sempre mudando, inclusive para poder prever melhor ações hoje que gerem melhor resultado amanhã. Então, a nossa ideia principal aqui nessa live é tentar mostrar para vocês quais são os dados hoje que estão sendo usados como insights de negócio e qual é a trajetória que as empresas estão fazendo para poder aprimorar a cultura data-driven e poder utilizar melhor da tecnologia e das técnicas de analytics e de data science. Nesse contexto, eu acho importante falar o seguinte: a grande sacada das empresas hoje é transformar esse volume de informação, essa variedade, essa velocidade, em algo mais organizado, em algo estruturado, em algo padronizado e que visualmente mostre um padrão.
mostre uma tendência, mostre até uma interpretação de como aquilo pode funcionar melhor. E dentro desse contexto, o que a gente costuma dizer, né, que o grande desafio acaba sendo transformar aqueles dados brutos, aqueles dados que muitas vezes estão, dados de cadastro que às vezes estão faltando, dados, por exemplo, de indicadores que tem uma série temporal, mas ela é sazonal e às vezes não foi trabalhada, olhando de forma sistêmica, às vezes olhado apenas por um departamento, e tem principalmente a questão do seguinte: como que eu vou estruturar e vou apresentar esse dado de forma fácil, didática e que visualmente indique uma tomada de decisão. Então, essa estratégia hoje é a estratégia do Analytics. Começa com aquela ideia que foi colocada, inclusive, no quiz, da gente, primeiro, conhecer qual é o modelo de negócio, até para poder transformar isso numa estrutura de banco de dados e de sistemas integrados que consiga facilitar e orientar a empresa para aquele resultado. Então, por que acontece, por exemplo, de metodologias ágeis, ou mesmo de tecnologias, ou universo de dados, quebrar um pouco a hierarquia, ou quebrar a estrutura, por exemplo, do organograma de uma empresa? Porque não se trabalha mais com a questão de departamentos ou com hierarquia, nós trabalhamos mais com a questão de qual o objetivo que nós queremos alcançar e qual é o squad, ou seja, qual é o time que, se eu juntar a pessoa do financeiro, a pessoa do marketing, a pessoa da engenharia e aquela outra pessoa lá, sei lá, do PCP, para poder atender melhor a parte de entrega e de, vamos dizer assim, fluxo de caixa da minha empresa, eu consigo resolver melhor aquele problema. Então, hoje, o que acaba acontecendo num projeto de dados é que a gente tem sempre um problema a ser resolvido. É levantado um problema do tipo: olha, precisamos reduzir custos operacionais. E aí eu começo a medir, por exemplo, dentro da produção, qual é o tempo de parada, qual é a performance, o quanto que gera de refúgio, e dentro daquele contexto eu começo a trabalhar com indicadores de performance. Além disso, eu aumento a produtividade não apenas para produzir mais, e sim para poder entregar, vamos dizer assim, no menor custo, um produto com melhor qualidade. E dentro desse contexto eu consigo também aumentar vendas, eu consigo entender melhor qual é a forma de entrega, qual é a forma logística e principalmente qual é o canal de venda mais adequado para alcançar o meu cliente. Em todas essas etapas, eu tenho condições de coletar, analisar e melhorar meu processo através de dados. E a ideia, basicamente, é a mesma. A gente pegar os dados que estão brutos, tentar organizar e tentar dar uma visualização e uma análise em cima daqueles dados que me ajude a tomar uma decisão. E dentro desse contexto, o que é importante falar? Eu acho que assim, a ideia de dados, se fosse perguntar para vocês, bom, vocês conhecem o que é dados? Eu acho que tanto dados numéricos, dados de texto, até mesmo saber que voz, imagens, reconhecimento facial hoje, imagem acaba sendo também uma forma de coletar dados, de analisar dados. Então a gente consegue entender um pouco já do que é esse universo, por conta até da gente já estar interagindo no dia a dia, por exemplo, com o Waze, com o Netflix, com ferramentas de busca, com algoritmos ali de rede social, por exemplo, que é um outro exemplo, que coleta dados e consegue mostrar para a gente aquilo que, teoricamente, o perfil nosso está mais adequado a aceitar. Então, dentro desse contexto, é importante falar como que funcionam esses algoritmos. É como que hoje em dia, por exemplo, eu estou aqui falando para vocês de dados, e alguém pode estar com o celular ligado, e daqui a pouco aparece um monte de curso da Digital House para vocês sobre dados, porque vocês estão ouvindo a palavra dados repetidamente. E o fato até de estar ouvindo repetidamente aquilo começa a aparecer patrocínios de curso, ferramentas de software, começa a aparecer um monte de coisa no teu celular. Porque hoje não é apenas o dado que interessa às organizações. E também a questão aqui do metadado. O metadado, de uma forma bem didática, seria o dado do dado, a informação que um dado carrega, ou mais informações até de uma única interação que você pode coletar e analisar. E acho que esse é um tópico interessante aqui, é uma novidade, talvez, para quem não tenha muito contato com o universo de dados, esse conceito aqui de metadados. Vou dar um exemplo, inclusive, com uma propaganda que eu peguei aqui da internet, da própria Natura Incom. Então, qual que é a ideia aqui? Hoje existe uma explosão de dados e também de metadados. Então, por exemplo, quando um cliente interage com um anúncio, não é apenas o anúncio em si, a clicada, o comentário, a curtida que vale. É entender principalmente qual é o público que você conseguiu atingir, qual é o dia, o horário e o local que a pessoa conseguiu se conectar e ser absorvida, ela ser impactada por aquele post. Qual dispositivo que ela usou, se ela usou tablet, se ela usou celular, se ela está usando um notebook para poder interagir com aquela... Ou seja, o metadado é um monte de informação que eu posso coletar para entender melhor aquele dado e poder absorver melhores insights e melhores conhecimentos daquilo.
Então, quando eu entender melhor o comportamento do meu cliente através de uma propaganda que eu faço, ou através da interação em rede social, de um post que eu fiz, eu posso entender, por exemplo, inclusive pela navegação dele, ou seja, qual era o comportamento que ele estava buscando, o que ele estava buscando antes, por qual via que ele conseguiu chegar na minha propaganda e com quanto tempo ele ficou lá interagindo com aquela propaganda e com qual frequência ele interage com as postagens, por exemplo, que vocês da Natura jogam lá nas redes sociais. Então, assim, a ideia de metadados é inclusive para poder trazer para vocês a importância de que não é apenas a interação no anúncio, tem outras informações que geram insights, que geram conhecimento e que principalmente podem ser melhor aproveitados se a gente conseguir coletar isso aí da maneira correta. Uma coisa bacana de falar, dentro desse universo de metadados, é a questão, por exemplo, de dados transacionais. Então, por exemplo, acho que veio alguma pergunta aqui, ó. A questão da qualidade do dado, eu acho que é a pergunta. Como garantir a igualdade dos dados são limitados para seres humanos, uma vez são sujeitos à digitação? Olha lá, primeira coisa que eu ia falar, eu elimino... Flávio, deixa eu te quitar, mas é só para repetir a pergunta para o pessoal que está acompanhando lá na tradução, tá? Eu vou ler aqui para você. Como garantir a qualidade dos dados que são alimentados por seres humanos, uma vez que estamos sujeitos a erros de digitação e ou utilização de tabelas desnormalizadas? Então, a primeira coisa que eu ia falar para vocês é o seguinte, o fator humano acaba sendo sim um empecilho. Eu, por exemplo, na manufatura, elimino papel e caneta, ou mesmo a possibilidade de alguém escrever quantas peças a máquina produziu. Eu pego o dado direto da máquina, eu pego um sensor de exatamente a máquina parou, quanto ela produziu, sem ter alguém lá para digitar, para escrever. Papel aceita tudo. Meus projetos hoje, na verdade, é paperless, ou seja, tirar o papel, até porque o papel virou um meio de contágio, de transmissão de contágio. Então, a primeira coisa que eu falo para vocês é a coleta de dados, quando é possível, entendeu? Coletar dados direto de máquina, ou direto de uma transação financeira, vamos dizer assim, maquininha de cartão, ou interação de rede social, onde a pessoa faz lá dados cadastrais, faz uma compra. Aquela interação, por exemplo, de certa forma, acaba sendo pontos de coleta de dados. É difícil quando eu tenho, por exemplo, anotação em papel, digitação, Excel, esse tipo de trabalho aí, acaba não sendo o trabalho hoje do Analytics. O Analytics muitas das vezes elimina o Excel para trabalhar com sistemas de Business Intelligence, BI. E também com coletores IoTs, com coletores, por exemplo, de dados que, por exemplo, elimine exatamente esse furo, esse erro operacional. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é a gente entender que sempre também o dado não vai vir completo. Dados brutos, por exemplo, dados de cadastro, às vezes alguém vai lá e falta algum dado cadastral. Nem todos os dados vão estar disponíveis para os projetos. Então, assim, até mesmo quando a gente vai fazer um projeto de dados, a gente organizar o dado, limpar o dado, manipular e pré-processar o dado, hoje é uma etapa de um projeto de dados exatamente para poder eliminar e garantir a qualidade dos dados. Então, a pergunta é bem pertinente e é um dos pontos cruciais assim, para quem está querendo implementar isso aí na prática. Acho que é importante, para a gente poder fechar esse tópico aqui, a gente falar que nós viemos falando aqui do impacto da tecnologia, esse volume imenso de dados chamado Big Data. A gente falou aqui, inclusive, que não só dados é importante, mas também metadados, e o metadado acaba sendo o dado do dado, informações que estão ali a mais, que geram insights. Então, assim, até para fechar esse tópico aqui, eu queria comentar a questão, por exemplo, de e-commerce. E-commerce, indicadores, taxa de conversão, lead, quente, morno, frio, até mesmo a questão de ticket médio. Mas uma coisa que eu falo para vocês que é padrão e que dá para trabalhar com um indicador bem bacana, é 3 fatores. Por exemplo, a recentilidade, ou seja, quão recente é a compra, frequência, quantas vezes aquele consumidor, aquele cliente faz a compra por aquele canal, e o valor monetário, o ticket médio. Então, por exemplo, se essa compra não é tão recente, é uma compra antiga, é um cliente que eu preciso aquecer. Se o cara compra com uma certa frequência, mas ele gasta pouco, eu posso pensar formas de fazer kits ou fazer o ticket médio dele aumentar por conta até do histórico de venda que ele tem. E eu consigo entender melhor o perfil dessas pessoas, inclusive pela maneira como ela interage. Se é uma pessoa que compra às vezes só para ele, ou ela compra o produto Nature da Avon para dar de presente. Ou, por exemplo, se é uma pessoa que só compra um determinado tipo de produto, talvez cosmético, perfumaria, mas outros produtos ele não compra ainda e eu tenho que abordá-lo de outra forma, até para aumentar a possibilidade aí que eu tenho de conquistar e fidelizar meu cliente e aumentar o market share. Tudo isso daí hoje é trabalhado tanto com coleta de dados como também com análise de dados.
isso aí tem potencializado muitos projetos, não só da parte de marketing e da parte, por exemplo, vamos dizer assim, de vendas mesmo, força de vendas, mas também de entender melhor a própria questão de qual é o catálogo, qual é o portfólio, qual é os produtos que realmente vale a pena eu investir e melhorar, poder atingir um público maior, porque realmente são produtos aí que são mais, vamos dizer assim, mais visto pelo meu cliente como diferencial. E acho que a grande questão aqui, inclusive, é entender não só o pensamento e o comportamento do cliente, mas o pensamento e o comportamento do colaborador e o pensamento e o comportamento do teu processo. Quando eu falo isso é porque dentro dos dados tradicionais, você tem hoje lá o RH, que tem uma série de indicadores de desempenho dos colaboradores, que pode cruzar, por exemplo, uma pesquisa de satisfação dos benefícios, que tem, por exemplo, como coletar dados, inclusive, vamos dizer assim, pós-treinamento, a cada treinamento, coletar dados da satisfação e da expectativa com relação à aplicação prática daquele curso e poder, inclusive, melhorar essa dinâmica de curso. Então, assim, tem uma série de vertentes aí que dá para trabalhar bacana quando se fala de coleta e análise de dados hoje nas organizações. E uma coisa que a gente pode avançar também aqui para poder entender melhor é, inclusive, a gente pensar nessa questão do seguinte, pô, beleza, Flávio, já entendi a importância dos dados, já entendi que tem um volume imenso de dados para trabalhar, já entendi, inclusive, a importância da qualidade desses dados para que eu possa, inclusive, ter resultados melhores, mas uma coisa que não ficou claro para mim ainda é por onde eu começo, qual que é a abordagem, para onde que eu vou. E em que estágio eu posso me avaliar, por exemplo, sabendo que está todo mundo passando pela transformação digital, como que eu posso fazer uma autoavaliação e saber em que nível de analytics, em que nível de análise hoje a minha organização está. E aí eu gosto de comparar essa questão com a relação mesmo de definição de projeto, ou seja, quando alguém projeta uma transformação digital de cultura data-driven, ou mesmo uma jornada de data analytics, ou criar uma equipe interna de cientista de dados para poder analisar melhor os dados que a gente já trabalha. O que basicamente uma empresa está buscando quando ela define isso? Ela está buscando atingir os objetivos de negócio dela. Então, por isso que tudo começa a entender o modelo de negócio e também os chamados OKRs, ou OKRs, que seriam os objetivos chaves de resultado. Mais do que missão, visão e valores, que é uma coisa bem estruturada já dentro das organizações, planejamento estratégico, hoje o que está em voga dos projetos de dados é poder atingir dentro daquele modelo de negócio o objetivo de resultado da empresa. Ou seja, os KPIs, eles acabam sendo monitoramentos de desempenho, ele acaba me dizendo, inclusive, se eu estou dentro ou estou fora do meu resultado esperado, vou colocar dessa forma. Só que também é como eu costumo comparar, às vezes, com uma viagem de carro, né? Você olhar, por exemplo, para o teu velocímetro, saber que está dentro da velocidade da pista, que você, por exemplo, está dentro da área adequada da pista, ou que tem gasolina suficiente para você terminar a jornada, não quer dizer que você está no caminho certo. Então, a questão, inclusive, de você saber a velocidade, saber tudo que está no teu painel, imagina que o painel do carro é os KPIs, é os indicadores de desempenho, é aquilo que está mostrando ali se está dentro, está fora, está certo, está errado, se tá tudo funcionando dentro como eu queria, ou se tem algo que para mim observar e melhorar. Isso são indicadores de desempenho. Quando eu falo de OKRs, indicadores objetivos de resultado, eu estou definindo exatamente o meu destino, aonde eu quero chegar. Porque eu posso estar na velocidade certa, mas indo para o caminho errado. Então, dentro desse contexto, tudo começa definindo o melhor objetivo e fazendo com que a coleta e a análise de dados se direcione para resolver um problema ou para alcançar esse objetivo. E dentro desse objetivo, a gente tem que pensar o seguinte, os dados, eles servem como métrica. Então, a estratégia de como eu vou medir esse dado é o que determina meus KPIs, meus indicadores de desempenho. E dentro desse contexto, a análise e tomada de decisão acaba sendo dentro dessas diretrizes. E é importante falar a questão de dados, informação, conhecimento, até chegar no insight, até chegar no nível da sabedoria, no nível do conhecimento, da evidência, ela hoje passa pela questão da veracidade do valor. Então, eu tenho que identificar, sim, fatos, padrões, entender qual é o meu dado, mas também tenho que entender qual é o nível de informação que ele consegue me suprir. Ou seja, qual é o nível de abordagem que eu consigo responder com aquele dado naquele momento. Claro, talvez fique legal eu mostrar essa linha de tempo aqui. Ó. Então, eu posso usar dados para conhecer melhor meu passado, meu presente e até mesmo meu futuro. Quando eu estou olhando para o passado, eu quero analisar dados, coletar dados para saber o que aconteceu, eu estou fazendo uma análise descritiva do meu processo.
Se eu quero, inclusive, entender um pouco melhor, quero saber como aconteceu ou por que aconteceu, eu estou fazendo uma análise diagnóstica, mas ainda estou olhando para o passado. Quando eu começo a trabalhar com dados em tempo real, dados online, começo a ver dados transacionais de OLP ou OLAP, que seria Online Analytics Process e Online Transitions Process, que são os dados de que, por exemplo, uma pessoa acabou de fazer uma compra e aí a entrega, e tem também a questão, olha a qualidade de dados. Sim, acho que a pergunta, se a Alder quiser repetir aqui, acho que fica bacana. Tá vindo bastante pergunta aqui. Sim. Mas, posso falar, Flávio? Aí você prefere deixar para daqui a pouco? Não, eu queria ouvir, porque daí eu já vou complementando aqui, que eu achei relevante. Tá falando de qualidade do dado e tá falando de uma coisa importante. Pode falar para mim. Combinado. Então, a Tati Sá pergunta. Então, a qualidade do dado está diretamente relacionada com a forma como ele é coletado? Logo, dados de preenchimento manual não são bons e confiáveis para gerar indicadores e estratégias para o negócio? Olha, eu sou muito a favor da gente coletar dados que tenham valor e veracidade. A partir do momento que você coloca um papel do lado do operador para ele dizer quanto tempo que a máquina parou, ele acaba não conseguindo enxergar todas as paradas de máquina, ele acaba não colocando, por exemplo, números fechados, lá 10 minutos, 20 minutos, não é o tempo real. E outra coisa que é a qualidade, que impacta na qualidade da coleta de dados, é o tempo que eu levo para processar. Então, tem uma pessoa para anotar, essa pessoa sai andando com papel, leva até a mesa de uma pessoa que digita, essa pessoa que digita, coloca lá bonitinho no Excel, mas tem que mandar por e-mail para uma segunda pessoa, que é a pessoa que faz o gráfico, por exemplo, dashboard do Power BI. Então ele acabou de digitar, colocou numa tabela, vai para outro cara, faz um gráfico. Para essa informação chegar para quem decide, para quem vai tomar uma ação, ela às vezes chega muito tardia. Então, hoje, com o coletor de dados em tempo real, a máquina parou, eu já mando um alerta para manutenção, se é eletricista, se é mecânico, para poder já tomar uma ação ali. Então, assim, é diferente até mesmo a maneira como o gestor acaba enxergando a fábrica. Por exemplo, um cara que trabalha com papel e caneta, ele pergunta sempre para a equipe dele quantas máquinas estão rodando. Um cara que trabalha com coletores IoT, com coleta de dados em tempo real, ele pergunta para o gestor por que a máquina está parada por tanto tempo. Percebe aí a diferença, inclusive, não só na análise, mas também na tomada de decisão e na ação que é gerado, no resultado final. Acho que isso que é o mais importante aqui do meu discurso. Nós não estamos apenas falando de tecnologia, não estamos falando de metodologias ou técnicas apenas para poder, sei lá, surfar uma onda nova aí dentro das metodologias que estão sendo usadas pelas organizações. Nós estamos buscando melhores resultados, nós estamos buscando mais agilidade nos processos, nós estamos buscando adaptabilidade e resiliência para poder, num cenário tão transtornado como é o cenário externo, a gente poder ainda conseguir ter um resultado dentro daquilo que foi planejado. Imagina, por exemplo, a pessoa que lá em janeiro de 2020 fez a tua lista de planejamento estratégico sobre as coisas que ele gostaria de executar, seja no âmbito pessoal, profissional, ou seja dentro da organização dele. E depois, com tudo que aconteceu, muita coisa do que ele planejou não conseguiu alcançar. Dentro da análise de dados, seria como se eu tivesse feito uma análise preditiva e o cenário mudou e eu tenho que talvez até modelar de novo meu algoritmo, eu tenho que a parte, por exemplo, de automação dessa análise para poder entender melhor qual é a probabilidade estatística daquilo acontecer futuramente. Ou seja, eu consigo ter maior precisão no resultado da minha análise se eu tenho uma coleta de dados adequada e se eu consigo também já de início definir qual que vai ser a abordagem. Se eu vou olhar apenas na área descritiva, eu quero saber apenas o que aconteceu, eu tenho que entender, inclusive, que eu estou limitado a olhar o passado. Se eu quero trabalhar com dados em tempo real, qualidade dos dados, inclusive valor e veracidade, e conseguir resultados já na prática, em tempo real, eu consigo, inclusive, fazer uma análise preditiva, por exemplo, da minha máquina. Eu paro ou não paro essa máquina para manutenção, pensando em dois fatores, custo e questão de durabilidade do meu equipamento. Hoje, os dois fatores são importantes para a empresa. E, às vezes, algumas manutenções têm que ser adiadas, não porque a própria equipe de manutenção quer, mas é porque o fornecedor da matéria-prima ou do insumo que eu preciso para fazer aquela manutenção, ou mesmo a ferramenta que eu preciso, não está disponível naquele momento. E até para tomar uma decisão, se eu deixo a máquina rodando, se eu deixo ela parada, hoje eu consigo ter mais precisão se eu faço uma análise preditiva, se eu faço uma coleta de dados mais precisa e se eu consigo perceber melhor os cenários que estão acontecendo. A grande sacada é que boa parte do pessoal que está hoje indo para o universo de dados não quer apenas olhar o passado e o presente. Eles estão querendo, inclusive, saber qual é o futuro.
a ideia de entender qual é o comportamento futuro do meu cliente, qual é um possível cliente que hoje não compra, mas pode comprar, qual é a previsão de vendas, ou qual é o impacto da sazonalidade, ou mesmo o impacto da pandemia nesse momento de 2020. Ou seja, são perguntas que hoje todas as organizações estão fazendo para os seus dados e estão buscando uma forma de responder e enxergar o futuro de uma forma mais precisa. Não apenas com intuição ou experiência, mas também com probabilidade estatística. Pode falar, Audrey. Não, e aí nessa linha aí de projeções, né, de prever o futuro, tem uma pergunta do Júlio que está um pouco nessa linha, né? Uma vez que parte de dados realizados, o BI consegue realizar projeções? Quando falamos de projeção, depende bastante do time de analistas envolvidos, e aí essa parte final foi uma afirmação. Sim, acho que a questão maior, até para responder a pergunta, é o BI ele acaba sendo dentro da ideia de dados, vamos colocar assim, eu tenho dados tradicionais, tenho a Big Data, tenho o BI e tenho nessa parte, por exemplo, que eu vou colocar no tópico final, que seria o Augment Analytics, o Analytics aumentado, o Analytics que vê o futuro. Nós estamos usando hoje muito mais a questão de algoritmo, machine learning, inteligência artificial, para fazer previsões estatísticas, métodos tradicionais mesmo de estatística, para ver probabilidade futura, são muito mais utilizados do que o BI puro e simples. O BI, na verdade, ele é o analytics, do ponto de vista aqui do que eu estou falando, de uma análise descritiva, ou mesmo ele pode entrar, talvez, numa análise preditiva, tentando entender da seguinte maneira: olha, eu enxergando, por exemplo, o meu estoque agora, e vendo qual é o forecast, ou seja, qual é a demanda do pedido, eu consigo planejar melhor a minha operação. Então, dentro desse contexto, o BI ajuda bastante. Mas ele não consegue, às vezes, fazer uma projeção futura. Eu não conheço, por exemplo, ferramentas de BI que hoje estão utilizando já essa questão de, por exemplo, projetar venda ou ver análise futura com a precisão que eu vejo, por exemplo, com machine learning, com algoritmo e com inteligência artificial. Então, assim, acho que durante aqui o que eu vou apresentar, acho que vai ficar mais clara essa questão, mas eu não gostaria que vocês esquecessem nunca. Esse slide aqui acho que é primordial para quem quer entender essa relação aí do Analytics. Então, eu tenho uma análise descritiva, eu tenho uma análise inferencial, tenho uma análise preditiva e tenho uma análise prescritiva. O que eu estou querendo enxergar? Presente, passado, futuro. E a evolução, na verdade, que eu enxergo com relação a enxergar o futuro é que agora não é uma questão apenas de profecia, de intuição ou de experiência. Nós estamos trabalhando com estatística. Nós pegamos dados, por exemplo, pegar o exemplo da pandemia, do que todos estão vendo aí. Nós pegamos dados da média móvel, dos números de casos e do número de morte, para fazer uma projeção futura do que pode estar acontecendo com relação à evolução da doença, e com base nisso tomamos decisão se podemos ou não podemos abrir determinados comércios ou determinadas situações. E dentro desse contexto, acho que ficou claro para todo mundo que a coleta de dados ela tem que ser constante e que não só a coleta, mas a análise, ela acaba impactando num processo. Então é criado processo para coletar e analisar dados. E mais do que isso, aquilo tem que fazer sentido para quem toma a decisão final. E nesse contexto, acho importante falar o seguinte: bom, a gente vai ter condições de entender melhor a importância dos dados quando a gente começa a tomar decisão com eles. Eu acho legal a gente começar a entender o seguinte: espera aí, mas Flávio, você falou aí de análise, você falou de BI, vai depois a parte do machine learning artificial, mas esse ponto crucial, que é tomar decisão com dados, como é que eu faço? Então, assim, a ideia de você coletar e analisar dados é que você comece a tomar a decisão de uma forma mais precisa. No sentido do quê? Que você está analisando aquilo com evidências e fatos, e dados, na verdade, servem exatamente para você tomar uma decisão baseada em fatos. E dentro desse contexto é importante pensar também como é que vai funcionar a modelagem desses dados na tomada de decisão. Então, por exemplo, como é que funciona dentro do mecanismo de tomada de decisão automática das machine learnings, essa questão do algoritmo, por exemplo. Então, se eu fosse pensar aqui uma decisão simples até, que é comprar ou não comprar uma casa. Então, eu tenho a casa 1 e a casa 2 aqui como exemplo. Eu tenho alguns critérios para decidir a minha compra com relação a essa casa, sim ou não. E aí, o que acontece? Eu posso comparar a metragem. Ah, casa 2 aqui tem 150, a outra tem 120, a de 150 é melhor. O preço, então o preço é 750. Como essa daqui é mais barata, então eu coloquei que o preço aqui é melhor. A quantidade de quartos, então 4 quartos de um lado, 3 do outro, 4 quartos é melhor. Em cima do que eu decidi aqui, do que eu analisei aqui, eu tenho 3 pontos para casa 1 e 3 pontos para casa 2. Para tomar uma decisão,
O ideal é que eu modele esses dados, que eu manipule esses dados. Quando eu falo manipular, não é modificar o dado para que ele atinja o que eu estou desejando. Mas sim, você tem que entender que assim, eu colocando peso, colocando critério, colocando elementos que possam facilitar, se esse ou esse critério é melhor do que o outro, eu consigo facilitar e automatizar a minha decisão. Exemplo, se eu coloco aqui, que para decidir nessa casa aqui, qual comprar, o peso, por exemplo, com relação à localização e o peso do preço ser maior, por exemplo, do que a quantidade de quartos ou a quantidade de banheiros, e o intermédio aí ser a questão da condição da casa e a própria localização e a questão da metragem, eu colocando os pesos, eu consigo tomar uma decisão mais precisa. Então, por exemplo, a mesma casa, o mesmo critério, agora com pesos, fica mais claro e mais evidente que se é para mim localização e preço tem um peso maior, eu tenho que optar pela casa 1, porque diante dos critérios que foi analisado, ela vai ter melhores condições de atender aquilo que eu desejo. Da mesma forma, é feito os algoritmos para poder, por exemplo, atingir numa propaganda determinado perfil de pessoa, ou também para fazer score de crédito na parte financeira, para a questão de reduzir inadimplência, ou mesmo fazer uma análise mais precisa do histórico de compra daquela pessoa. E também tem questões relacionadas aqui a tomar decisão mesmo em tempo real, tomar decisão de para que lado que vai aquela empresa, seja para compra ou não de matéria-prima, parada ou não de máquina, ou mesmo a questão de se eu vou atingir determinada região com uma estratégia de marketing, ou se eu vou optar por uma outra região ou por outro público com base nos critérios que eu selecionei previamente. A questão principal da tomada de decisão, na minha opinião, assim, por esse desenvolvimento aqui que a gente fala das etapas de aplicação da ciência de dados. Então, onde tudo começa? Tudo começa com as questões a serem respondidas. Se eu sei qual é o modelo de negócio, se eu sei quais são os objetivos do negócio, sei quais são os principais problemas que hoje me impedem, inclusive, de ser melhor, eu tenho questões aí que os dados podem me ajudar. E aí eu tenho que criar aí as fontes de coleta de dados, obter esses dados. E muitas das vezes, como já foi falado, os dados não estão de uma forma assim pronta para trabalhar. Eu preciso pré-processar, talvez classificar melhor os dados, limpar dados que, por exemplo, pode estar induzindo uma análise errada. E em cima disso eu começo a explorar os dados para poder interpretar. E aí é que entra a questão da análise de dados. Essa exploração pode ser feita, inclusive, através de um mecanismo de data vis, ou seja, de visualização gráfica daquele dado. Então, eu quero olhar uma região, eu olho aquilo no mapa, ao invés de apenas olhar aquilo numa tabela. Ou eu quero olhar uma tendência, eu coloco um gráfico de barra ou um gráfico de tendência mesmo, de linha, para que eu consiga enxergar a tendência de uma forma mais ampla. Ou mesmo entender outliers, pontos fora do padrão, quando eu consigo visualizar aquilo graficamente. E aí é que vem o desafio dos resultados, ou seja, o que eu posso fazer para ser melhor? Onde com menor esforço eu consigo um maior resultado? Como que eu posso, inclusive, sintetizar essas descobertas? E aí, por exemplo, nos nossos projetos de dados, você tem lá as squads, que são os times que estão voltados para o projeto de dados, você tem lá as dailies, que são as reuniões diárias para falar sobre o projeto e principalmente para trazer os pontos de bloqueio ou pontos que a gente precisa melhorar dentro daquela análise. E também no resultado final, quando a gente chega, por exemplo, a entregar um resultado de uma análise, a gente também consegue evoluir na questão de sintetizar essas descobertas e poder fazer uma retrospectiva disso com aprendizados. Então, essas etapas aqui da jornada data-driven, ou mesmo etapas de implementação de um projeto de dados, acabam sendo ferramentas, inclusive, para a gente entender melhor como tomar decisões através dos dados. O seguinte, hoje nós chegamos a um nível de onde a própria máquina, os próprios robôs, os próprios algoritmos estão tomando decisões automaticamente. E aí, por exemplo, eu posso dar exemplos aqui do dia a dia, onde a gente já tem essa interação via chat, o chatbot, ou mesmo da gente falar com a Siri, com OK Google, Alexa, as assistentes virtuais, que acabam sendo não só ferramentas de busca, mas também ferramentas que a gente coleta dados e traz uma análise pronta, por exemplo, dependendo de qual é o cenário que eu estou buscando. E tem essa questão, inclusive, de termos, hoje, máquinas que aprendem, as machine learning, temos a questão, inclusive, de ter inteligência artificial, que é quem simula a capacidade cognitiva humana, inclusive chegando no século XXI, a ideia de singularidade, ou seja, é um momento onde a tecnologia tem memória,
processamento e capacidade, por exemplo, de articulação até maior do que o ser humano. Dentro desse contexto, nós estamos pensando agora, já em 2020, na união, por exemplo, do computador quântico e da inteligência artificial como sendo uma coisa que pode potencializar a tomada de decisão para um nível superior até mesmo a que um homem poderia fazer. Ou seja, é possível que daqui a pouco tempo algumas decisões sejam mesmo tomadas automaticamente e com, vamos dizer assim, com um nível de resultado até maior do que o ser humano, porque o nível de memória, processamento e até mesmo de entendimento dos dados hoje é feito muito melhor pela tecnologia. E a gente está caminhando aqui dentro do meu conteúdo para o último tópico. Eu não queria passar agora para essa parte que é mais técnica, machine learning, inteligência artificial, sem ter esclarecido todas as questões. Ficou clara a questão do impacto da tecnologia, pessoal, a questão de como que a gente começa, como que a gente entende os níveis de abordagem, principalmente como tomar decisões com dados, porque agora eu já vou falar aqui da última etapa, que é a tomada de decisão. Queria ouvir você. Acho que ficou claro, mas tem uma pergunta relacionada ainda à questão de garantir a qualidade dos dados. Você quer que eu leia agora para você? A gente deixa para depois. Não, por favor. Então, vamos lá. Perguntaram qual é a sugestão para manter a integridade de dados mestre quando falamos em dados de um produto, fornecedores, onde temos várias áreas de negócio da empresa imputando os dados de forma manual nos dados mestres desse produto, já que cada produto tem sua particularidade de dados. Então, o que a gente tem feito hoje é o seguinte: dentro da cultura Lean, tem um conceito chamado Pokayoke, né? Que é a ideia de você, dentro da estratégia de organização do processo, evitar erros e falha humana. Na parte, inclusive, de análise de dados, por exemplo, quando se trata de dados cadastrais, tem aquela questão de não deixar campos vazios, fazer com que o próprio mecanismo de coleta não feche a coleta sem pegar todos os dados. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é a gente pensar que acho que o maior desafio da jornada data-driven é a capacitação das pessoas. Então, assim, não tem como eu pular uma etapa aqui da implementação sem falar da importância de treinamento. As pessoas precisam entender para querer fazer. Tem muita gente hoje que só digita dados ou que coleta dados sem saber, por exemplo, para onde aqueles dados estão indo, qual o banco de dados que alimenta. Então, assim, dá uma visão mais ampla para quem, inclusive, se acha, às vezes, muito operacional por estar só cadastrando, ele entendeu o quão estratégico é um dado mestre, qual é o impacto, por exemplo, para tomar a decisão de um gestor, caso algum elemento ali da maneira como ele está trabalhando hoje possa ser feito errada e depois eu trabalharia bastante, pessoal, com a questão de Pokayoke, ou seja, sistemicamente tentar entender dentro da coleta mecanismos que evite o erro e maciçamente trabalhar com a questão de treinamento. E uma outra coisa que tem que deixar claro para quem trabalha com dados é o seguinte: erro faz parte da curva de aprendizado, ou seja, erro faz parte de um projeto de dados. Muitos dos algoritmos que hoje estão respondendo bem algumas análises, no passado ele errou, ele foi ajustado ao longo do tempo, ele foi pensado de outras maneiras até chegar no nível atual. Agora, uma coisa é você errar numa curva de aprendizado, aquele modelo de startup onde eu erro, mas eu erro rápido e corrijo sem reincidência. Agora, no caso de dados mestres, no caso de coleta de dados, tem que estar muito claro o que é erro e o que é negligência. Negligência não pode ser aceita em nenhum processo, principalmente num processo de analytics. Então, dentro desse contexto, eu acho importante falar que treinamento é importante, inclusive o entendimento da pessoa, do processo como um todo, não só da coleta de dados, mas para onde aquele dado vai e qual é o impacto daquilo. E também entender, gente, que quando se trata, por exemplo, de dados mestres, acho que a ideia do dado ser mestre é exatamente porque ele é o pilar de muitos outros mecanismos que está dentro do banco de dados. E aí acho que tem uma atenção especial, inclusive, de como que é feito essa coleta e análise. Tem que ser feito, inclusive, na minha opinião, uma análise de em que níveis que cada departamento está trabalhando, porque você vai ver, se você analisar, por exemplo, separadamente, vai ter pessoas que trabalham muito bem, pessoas que ainda estão aprendendo agora, e pessoas que nem sabem o que estão fazendo direito, mas estão ali sendo cobradas para fazer. Então, assim, entender dentro da equipe também qual é o nível de conhecimento de cada um e tentar elevar esse nível sempre para as melhores práticas, eu acho que é um caminho bem bacana para quem vai trabalhar com dados.
Tem mais alguma interação aqui que veio no chat, por favor? Tem uma pergunta sobre LGPD, né? Onde a LGPD impacta na coleta de dados, por exemplo, em um website de compras? Olha, a coisa, vou colocar aqui o seguinte. Bom, vou explicar primeiro o que é LGPD, né? Porque não sei se todo mundo está ciente do que está rolando. LGPD é a Lei Geral de Dados Pessoais. Bom, o que são dados pessoais? Dados que eu consigo identificar uma pessoa, nome, CPF, endereço, dados pessoais. Mais do que os dados pessoais, também tem os dados sensíveis, que são dados sensíveis. Dados, por exemplo, de cor, raça, gênero, idade, que possa causar uma interpretação, por exemplo, preconceituosa, que possa ser usado, inclusive, dessa forma. Acabam sendo impactados pela questão da lei. A lei é a seguinte, eu acredito que agora só está faltando a assinatura do Bolsonaro, então, pelo fato de só depender da assinatura dele, pode acontecer ainda dela entrar em vigor esse ano. E o impacto principal é que quase nenhuma das organizações ou das empresas estão já adequada à lei. A lei ela é bem moderna, ela se adequa ao perfil e padrão europeu. E a ideia exatamente é que a gente possa fazer negócio a nível internacional, inclusive com o mesmo tipo de privacidade de dados ou de termo de consentimento, de autonomia que tem na Europa. Aqui na América Latina, como eu estou falando para a América Latina como um todo, eu sei que na Argentina e no Uruguai, já há mais de 10 anos, existem lá leis de proteção de dados pessoais. Mas é de um pouco diferente do que essa do que está tendo no Brasil, que vai se adequar na Europa. Acho que o pulo que o Brasil quer fazer é exatamente... vamos comparar, por exemplo, a Alemanha tem a legislação desde 77, para vocês terem ideia. Então, vamos dizer assim, é mais de 40 anos aí já com uma cultura e com legislação voltada para isso. Já o Brasil, tirando o marco civil da internet, que é uma lei recente, a gente não tem nem muita legislação com relação ao mundo virtual e de internet. O impacto principal, se é um dado pessoal, eu vou ter que ter lá no meu site, ou no momento que eu capturo essa busca, pode ser pelo aplicativo também, eu não sei qual é o mecanismo que vai ser usado, mas tem que ter lá descrito no termo de consentimento que eu estou utilizando aquele dado por um objetivo específico, sei lá, de atender melhor o meu cliente, de entender a experiência dele, tem que estar claro o porquê que eu estou coletando aquele dado, e tem que ter, sim, o aceite do meu cliente. E ele pode se recusar, essa que é a grande questão. E eu acho que o grande impasse, turma, que tem a LGPD, é que por mais que a gente não tenha ainda os processos adequados, e que eu acredito, inclusive, que por questão de legislação, vamos pensar na lei, no Estado, a questão fiscal, de fiscalização, ou mesmo de multa, eu acho que não acontece de uma forma imediata, porque está todo mundo se adequando, essa que é a verdade. Porém, a partir do momento que é uma lei, e sendo lei, a gente está aberto não apenas à questão do fiscal ou do Estado, nós estamos abertos a uma outra pessoa poder entrar com uma ação. E a partir do momento que eu tenho hoje dados de colaboradores, então, imagina um RH que hoje está monitorando o desempenho de quem está home office. De certa forma, tem questões aí que são de dados pessoais, dependendo da maneira como é feito isso. Tem a questão, por exemplo, do e-commerce ou interação aí de dados cadastrais. Hoje você vai na farmácia, a pessoa pede teu CPF, teu celular, qualquer lugar que você for hoje tem essa questão aí. E isso daí agora vai ter que ter lá termo de consentimento, termo de, inclusive, a liberdade e autonomia. Não podemos obrigar ninguém aí a fornecer dados pessoais. E acho que está criando, inclusive, uma cultura de privacidade. As pessoas... O brasileiro ele tem uma certa ideia de compartilhar dados. A ideia de que está falando no privado. Nunca é o privado, tá, turma? Mesmo se está falando no 1 a 1 ali no direct ou no WhatsApp, tem um servidor, tem alguém por trás que está olhando aquilo, está armazenado em algum lugar e corre sim risco de alguém estar vendo aquela conversa. Então, a questão dos dados pessoais é que a lei já veio, a lei está já para ser sancionada. É bem possível que fiscalização, questão de adequação ainda tenha um prazo, mas a partir do momento que virar lei, teu cliente vai te cobrar, teu colaborador vai te cobrar, e todos os sistemas hoje que pegam dados pessoais, pega CPF, pega nome, pega alguma identificação aí dessas pessoas, vão ter que trabalhar com outro tipo de mecanismo. Uma solução possível é transformar esse dado que era pessoal num dado anônimo. Por exemplo, para fazer hoje uma análise de público, para entender, por exemplo, a segmentação do meu cliente,
eu não preciso saber o nome dele. Eu não preciso saber, por exemplo, nem mesmo faixa etária, ou raça, ou dados sensíveis. Eu tenho que saber, por exemplo, o comportamento de compra dele. Por isso que eu estou falando para vocês, às vezes, trabalhar com dados anônimos, trabalhar com dados de resultados, indicadores de desempenho e de objetivo, será a grande sacada. Outra coisa é que compra, por exemplo, de dados pessoais, que era uma prática muito comum, ou mesmo essa questão de, dentro do marketing digital, você comprar lead, você comprar seguidor ou algo nesse sentido, é outra coisa que já nos últimos anos está caindo muito por terra. Então, eu aposto muito na ideia do marketing de conteúdo, o marketing que realmente entrega algo mais do que só vender, que educa, que consegue complementar, que ensina, ou que mesmo que faz a questão até mesmo de identidade, de representatividade, que são questões aí que estão muito em voga. E assim, eu vejo isso no DNA da Natura, de certa forma, pensando em todos os projetos que eu já venho acompanhando, seja de relatório relacionado à parte ambiental, seja as políticas de inclusão e diversidade. Então, assim, tudo isso daí, gente, acaba sendo hoje elementos de um projeto de dados. Hoje, por que a gente, dentro de um projeto de dados, a gente trabalha com inclusão e diversidade? A gente traz vários departamentos, até pessoas que estão fora do processo, para poder opinar sobre o problema e analisar junto com a gente os dados. Exatamente porque mais pessoas percebendo um problema, mais pessoas pensando numa possível solução, também potencializa o resultado. Tá legal? Espero ter respondido. Acho que é válido, inclusive, vocês aí. Legal, Luciano. Acho legal, inclusive, vocês irem atrás mais da questão da LGPD, se informar. Eu sou um cara mais de filosofia do direito do que de legislação. O que eu posso dizer para vocês é que a lei já está aí. Ela já era para estar funcionando desde o dia 16 de agosto. O Senado, o Congresso deu uma segurada, tentou jogar para o dia 31, voltou para a mão do Bolsonaro lá para ele assinar. E acho que quando ele assinar, já entra em vigor, já não vai ter mais esse prazo. Pode ser que a gente tenha fôlego com relação à fiscalização, com relação à multa, algo nesse sentido, mas estamos na mão também da parte jurídica, podendo ser atacado pelo cliente, podendo ser atacado pelo colaborador, que se sente lesado com a questão aí da coleta de dados. Legal? Vamos agora falar um pouco sobre Augmented Analytics ou tem alguma dúvida ainda em outras questões? Deixa eu ver, porque nós estamos chegando em qual horário já? A gente já estourou 3 minutinhos, mas acho importante você passar essa parte final do conteúdo, que é bem interessante. E aí, depois a gente dá um jeito de responder as outras dúvidas que surgiram no chat. Legal, beleza. Só para a gente não perder aqui, acho que nem a Audrey falou, esse é um assunto que está sendo... Eu sei que assim, tudo que eu deveria falar já foi falado. O conteúdo de insight está muito já entregue, mesmo colocar essa parte final. Mas a parte final, ela chama a atenção pelo seguinte, no momento atual, de 2020 para frente, nós vamos ouvir falar muito, gente, de machine learning, vamos ouvir falar muito de inteligência artificial. O investimento das organizações com relação a isso está sendo cada vez maior. É capaz de até em 5 anos chegarmos aí em 230 bilhões de investimento, 230 bilhões de dólares investidos em inteligência artificial. E todo mundo me pergunta, Flávio, o que é inteligência artificial? O que é isso? Como é que funciona? Como é que eu uso isso para analisar dados? Então, basicamente é o seguinte, todo e qualquer algoritmo de aprendizagem ou que consegue simular a capacidade humana, é entendido dentro do conceito de inteligência artificial. É lógico que esse tipo de inteligência artificial, que vocês estão vendo aí no GIF, né, que é um personagem do filme lá, e inteligência artificial do Spielberg, esse tipo de robô que simula um ser humano e que consegue, inclusive, fazer sentimentos e expressões de sentimentos, ou mesmo pensar como um ser humano, ou agir como um ser humano, nós não chegamos nesse nível ainda. Ou seja, essa super inteligência artificial, ou a inteligência artificial generalizada, que é um nível de inteligência forte, ainda não chegamos nesse nível, mas estamos caminhando para isso. A questão, inclusive, é que nós já temos o quê? A inteligência artificial fraca. Principalmente a questão de machine learning. Machine learning é um subconjunto de inteligência artificial, que basicamente são máquinas que aprendem e que respondem automaticamente a tomar decisão. E dentro desse contexto, acho legal que a gente possa falar o seguinte, existem 3 tipos básicos, aprendizado supervisionado, aprendizado não supervisionado e aprendizado reforçado. Vamos entender o seguinte, aprendizado supervisionado, eu tenho um algoritmo que eu vou ensinando ele a tomar melhores decisões. E conforme ele vai melhorando, eu também vou melhorando o meu resultado. Já o não supervisionado é quando eu solto meus dados lá para que ele execute um padrão, ele que me mostre o que tem ali dentro de padrão, sem eu precisar treinar esses dados de teste. Já no aprendizado reforçado, você tem a questão de que a cada vez que ele acerta, eu dou um reforço positivo, e a cada vez que ele erra, eu dou um reforço negativo. Então,
Dentro desse contexto, quando eu vou falar, por exemplo, aprendizado supervisionado de máquina, o que seria isso? É o trabalho que os estatísticos fazem de classificação e regressão, onde eu tenho lá um dataset, eu tenho um banco de dados, eu separo meu banco de dados com dados que vou testar e com dados que são dados treinos para modelar o meu algoritmo, consigo definir através dele o quanto que ele acerta, o quanto que ele erra das decisões que ele toma, e eu vou avaliando esse modelo e supervisionando a melhora dele. Então, tanto para poder classificar em uma variável ou mesmo para poder entender uma regressão linear, eu posso utilizar aprendizado de máquina supervisionada. Dentro do não supervisionado, eu tenho lá todo o meu banco de dados, por exemplo, dos dados cadastrais do meu cliente, e quero que ele segmente isso daí num padrão. Então, eu não sei se ele vai fazer por gênero, por região, por raça. Ele pode pegar pela jornada de compra. Então, ele define lá o cara que é mais morno, frio ou quente na minha compra, com base no histórico lá de jornada de compra desse cliente. Ou seja, eu pego uns dados que eu nem sei bem o que está dentro dele, e quem apresenta para mim o padrão, quem mostra para mim o que está lá dentro, é a machine learning. Nesse caso aí, sem supervisão, consegue aprender. O que está muito em voga hoje é a NLP. Então, quando eu falo de chatbot, eu tenho muito essa questão aqui do processamento da linguagem natural. Então, o que acontece hoje? Hoje é como se houvesse já inteligências capazes de ler um texto, de ler um contrato, de responder algumas perguntas que estão lá dentro as principais perguntas, vamos dizer assim, do atendimento a cliente. E uma coisa bacana de falar é que antigamente algumas linguagens a máquina não entendia por questão de ironia, por questão até mesmo de tom de voz. E hoje já estamos chegando no nível onde você se comunica com a Siri, ela entende quando você está fazendo uma piada, ela entende a ironia, ela entende nuances de linguagem. Eu coloquei aqui, fiz questão de colocar até o slide aqui em espanhol, para a galera que está acompanhando aí em outra língua. A questão, por exemplo, de uma meia laranja ela pode servir tanto para fruta quanto para uma peça de roupa. E aí, na verdade, não deu match entre as duas metades da laranja, exatamente porque uma é um objeto e a outra é uma fruta. E dentro desse contexto, hoje, até mesmo a NLP já consegue pegar esse tipo de nuance, e por isso está potencializando, inclusive, interação em rede social, interação, por exemplo, como é a Magalu, a Siri, Bia, e uma série de outras aí, assistentes virtuais que estão no dia a dia fornecendo informações. Assim como algoritmos de busca, aquele algoritmo que fornece para você um insight sobre qual é o próximo filme que você vai ver na Netflix, ou no Telecine, ou qualquer streaming aí, ou mesmo no Spotify, que eu sei que tem gravações desse fórum no Spotify, acaba trabalhando com a mesma ideia, de entender o perfil e poder oferecer o melhor mecanismo de interação. É importante falar o seguinte: inteligência artificial, machine learning, deep learning, data science, aonde cada coisa se encaixa? Basicamente, desde 1950, desde aquele filme do Jogo da Imitação, do Alan Turing, a primeira machine learning, acho que posso colocar ali, aquela máquina que decifrou as mensagens dos nazistas. Lá em 1950, Alan Turing já começava a conceituar e a pensar esse conceito de inteligência artificial. Hoje, com as machine learnings, que aconteceu a partir de 1980, teve o chamado, inclusive, inverno da inteligência artificial, sem muito desenvolvimento, entre 60 e 70, ali não teve tanto desenvolvimento quanto eles previam, mas a partir da década de 80 começaram aí os aprendizados de máquinas que conseguem aprender e através de mecanismos de estatística e de algoritmo matemático, ele consegue poder decidir e também propor um resultado de final ali da análise que foi feita. Por fim, nós temos hoje a questão de Deep Learning, que copia a questão da maneira como o cérebro funciona, redes neurais, e consegue, por exemplo, hoje colocar voz em filme mudo, cor em filme preto e branco, e uma série de outras coisas que antigamente não era possível, hoje está sendo possível através de Deep Learning. E se vocês começarem a ver o que carro autônomo, interpretação de texto, a própria linguagem natural de máquina, fazendo tradução automática de alguns conceitos, ou mesmo legenda automática. Tudo isso daqui hoje faz parte do universo da inteligência artificial e desse tópico que eu coloquei para vocês da Analytics aumentado, que é o Analytics aí, onde a automação da decisão é feita automaticamente. E tudo que nós estamos falando de metodologia, de ciência, de estatística que é aplicado dentro desse universo, nós chamamos de data science. Eu não vejo muita diferença entre analytics e data science no contexto final. Ambas estão buscando a coleta e análise de dados. A diferença principal que eu vejo é que até, por exemplo, 2018, tudo que eu via de analytics estava na parte de BI, nessa parte de dashboard, indicadores, algo mais relacionado à rotina
de dados tradicionais. Hoje, com a evolução que teve da Big Data, da interação em rede social e mesmo da importância dos dados de experiência, dados humanos, não só de dados tradicionais, nós estamos vendo bastante mecanismo aí de interação de machine learning, trazendo essa questão, inclusive, da data science para o dia a dia das organizações. Turma, minha apresentação falando para vocês aqui onde estão os dados. Então, vocês podem pegar dados da operação, podem pegar dados do ambiente externo, como vocês viram, a interação do cliente com a oportunidade de coleta de dados, até mesmo parceiros e concorrentes hoje acabam fornecendo dados para a gente aí do que pode ser uma decisão boa para a gente, e serviços correlacionados ao negócio de vocês também são fontes de observação, de coleta e de análise. Eu deixei aqui no final alguns casezinhos, então aqui ó, eu posso falar para vocês, aplicações hoje de coleta de dados, vai desde governo para melhorar a segurança. Lá na Califórnia, hoje, reconhecimento de face já reduziu o crime. A gente tem, por exemplo, em estádio, a questão de segurança pública também sendo feita, políticas públicas sendo feitas através de dados. Tem a questão de treinamento sendo melhorado cada vez mais aí com coleta, análise de dados e pela interação pela internet. Projetos relacionados a eliminar papel, seja para garantir mesmo de não ter manipulação do dado, mas principalmente para que não esteja contágio nessa transmissão do relatório de mão em mão. A questão, por exemplo, da manufatura, cada vez mais trabalhando com dados em tempo real, interação, por exemplo, de estoque, matéria-prima, manutenção, PCP, todo mundo se comunicando para que a operação ocorra não só com um fluxo contínuo, mas principalmente com menor interrupção e maior adaptabilidade. É isso que busca, por exemplo, a indústria 4.0. E a questão, por exemplo, de análise preditiva de manutenção, entender, coletar dados de energia elétrica, de ruído, de quebra de máquina, para poder garantir melhor a manutenção. Por fim, eu diria que logística também é uma área que está sendo muito impactada pela coleta e análise de dados, e cada vez mais vai melhorar, porque a questão da logística também, nós temos hoje a questão dos IoTs, até mesmo nos caminhões e nas zonas de embarque, para poder monitorar em tempo real como que está a dinâmica da entrega. E acredito que grande parte do pessoal que está me vendo aqui é do mercado financeiro, e eu posso dizer que o mercado financeiro hoje tem N ações para ser tomada com relação à coleta de dados. As principais, inclusive de machine learning, é para detectar fraude, gerenciamento de risco, personalizar a oferta, antecipar a oportunidade de taxa, e também fazer análises estatísticas automatizadas, até mesmo para investimento, aquelas análises gráficas que vocês fazem muitas vezes para poder fazer um investimento. Se compra ou vende uma ação, hoje também está sendo muito utilizada aí para potencializar as finanças das organizações. Ok? Turma, acho que a cereja do bolo é a gente falar também sobre dados relacionados à atendimento a cliente. Eu acho que isso daí vai ser a grande sacada dos próximos anos. A gente vai ter muitos dados tradicionais, muita parte financeira, muita questão parte fiscal e contábil sendo impactada por dados, mas eu acho que quem vai puxar a transformação na maioria das organizações vai acabar sendo o próprio cliente, a maneira como a gente entende a jornada de compra, a experiência do cliente com relação ao uso do nosso produto, do nosso serviço, e principalmente a reação que o cliente tem com base nas propagandas e naquilo que a gente quer fornecer e aquilo que a gente quer vender. Eu acabo entendendo como sendo a melhor forma aí da gente poder melhorar nossa parte de vendas, melhorar a maneira como o nosso cliente nos enxerga e a maneira como ele está optando pagar pelo produto que ele está recebendo. E aí é interessante falar o seguinte, a gente fecha a aula aqui de hoje exatamente dando uma oportunidade ainda de vocês interagirem comigo, e eu deixo aqui, porque assim, eu sei que é muita informação, eu sei que tem bastante coisa aqui que eu abri, que eu não consegui complementar, até pelo espaço curto de tempo, e acho bacana que a gente possa aí interagir e se comunicar aí, caso ainda fique mais dúvidas pós esse momento final aqui. Vou deixar aí a Audrey também me mostrando aí o que está no chat, mostrando também o que está aí, e quem quiser fazer a avaliação também já tem um QR Code para vocês trabalharem, tá bom? Bacana, Flávio. A gente passou 15 minutinhos de esperado, mas com certeza muito valioso tudo que você trouxe, todo o conhecimento, conceito, cases. Acho que abriu bastante aí a cabeça de todo mundo para esse mundo novo e tão urgente, tão importante na nossa jornada de transformação. Queria agradecer você, a Digital House, por ter proporcionado esse tema aqui dentro da segunda semana de inovação, e agradecer a todo mundo que se manteve conectado aí, apesar dos minutinhos a mais, principalmente o time da Latam, que ficou até o final. Tivemos uma audiência super interessante por lá também. Muito obrigada, obrigada, Flávio, obrigada, pessoal, nos vemos amanhã.